coração, tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Acabando de atravessar, chegaram à terra em Genesaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus e iam de toda a região levando os doentes, deitados em suas camas, para o lugar onde ouviam falar de Jesus. E aonde ele chegava, tanto nos povoados como nas cidades ou nos campos, colocavam os doentes nas praças e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da roupa de Jesus. E todos os que tocavam ficavam curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A fé, meus irmãos e minhas irmãs, a fé move montanhas. Já falei isso para os meus catequizandos e eles duvidaram, né? Eu falei para eles assim: Golias foi derrotado por Davi como? Perguntei para eles, né? E muitos responderam: ele usou uma espada para derrotar Golias, né? Ele tacou. Olha a ideia do outro, ele tá com uma cadeira na cabeça de Golias. Enfim, muitos deram ideias, mas ninguém respondeu certo. Aí eu falei para eles: ele matou Golias com uma pedra, certo? Certo. Mas não foi só com uma pedra que ele matou Golias. Também tem outra coisa que ele matou, também tem outra coisa com que Davi usou para matar Golias. Aí eles ficaram em dúvida. Mas professor, eu li a história inteira da Bíblia, eu li a história inteira de Davi e Golias. Eu vi a luta que eles tiveram. Como que teve outra coisa? Aí você esqueceu de uma coisa que nem nos livros está divulgada: a fé. Porque a fé não está falada na Bíblia. A fé, a gente descobre a nossa fé. A gente descobre a fé. E Davi descobriu a fé dele, a fé em Jesus. E com a fé dele, ele jogou a pedra e acertou e matou. A fé, ela move montanhas. Hoje nós celebramos a história de Santa Santa Águida, né? Se escreve Águeda. Depois vocês pesquisem lá. Aguida, né? No dia de hoje a gente reza a história de Santa Águida, né? Santa Águida, desde o seu nascimento, foi dedicada, a sua vida foi dedicada a Deus. Como Santa Clara, né? Ela dedicou a sua vida a Deus. Ela se entregou a Deus. Tanto que ela vivia no mosteiro junto com as irmãs, e ela era como eu percebi, né, como vê lá na história dela, ela era considerada diocesana, né? Eu não sei o que isso significa, mas enfim, ela era uma religiosa, resumindo tudo. Ela era uma religiosa dedicada a Deus, com a sua vida dedicada a Deus, né? Santa Águida, em uma das suas viagens, foi presa, né? E nessa prisão ela foi violentada de muitas formas que eu até tenho nojo de falar, né? Formas que eu até tenho raiva de falar. Mas, enfim, ela foi violentada de muitas formas, e em todas as suas violentações ela não negou a Deus, em nenhuma forma. E se ficou virgem até o fim, como fala nas leituras. E então, na fé dela, ela se entregou a Deus. É considerada santa, porque todos os milagres com fé que você pede para ela,
em devoção, ela atende. Santa Águida é considerada uma das santas que foi uma das mais religiosas da igreja. A fé, ela move montanhas. Vemos isso no Evangelho de hoje. Veja bem, Jesus estava atravessando o Mar da Galileia, depois de ter saído lá, depois de ter saído lá da região de Genesaré, depois de ter pregado em todos os lugares que ele falou, né, quando ele estava lá junto da sogra de Pedro, né, na sogra de Simão Pedro, depois dele ter saído daquela região, ele chega em um povoado, e detalhe, só das pessoas escutarem a voz de Jesus, elas correm. Quando a gente escuta a voz de Jesus, a voz do Altíssimo, a gente corre ao encontro dele. A gente corre para ele, fala: Senhor, me ajuda. Ah, mas eu não escuto mais Jesus. Eu não escuto Jesus. Na sua vida, no seu olhar, no seu falar, você já escutou Jesus na sua vida? E esse é o primeiro ponto que eu quero colocar. Você já escutou Jesus na sua vida? Você já escutou o que Jesus tem a falar? Porque veja bem, só deles escutarem a voz de Jesus, eles correram ao encontro de Jesus. Quando uma criança escuta a voz do pai, ou eu vou fazer até uma comparação bem doida, quando um cachorro vê que o dono dele chegou em casa, ele não fica todo aceso? Porque, de fato, a família inteira é entrelaçada com aquele cachorro, mas o cachorro ele tem mais entrelação com o dono, com aquele que cuida mais, com aquele que está mais presente. E então o cachorro sai correndo. Quando um filho vai ao encontro quando um filho escuta os barulhos do pai, escuta os passos do pai, a criança bem mais nova ainda também faz isso. Os jovens não têm tanto esse costume, mas as crianças mais novas, né, os bebês, as crianças lá para os seus 2, 3 anos, né, até 1 ano de idade, quando elas escutam a voz dos pais chegando, eles já saem imediatamente para o encontro, porque eles sabem que o maior carinho é o pai. E aí vem o segundo ponto. O maior carinho que a gente tem na vida não é o do nosso amigo, não é o do nosso irmão, não é o do nosso tio, não é o da nossa avó, mesmo que ela tenha nos criado por todos esses tempos. Jesus é o maior carinho que a gente pode ter na nossa vida. Jesus é a maior misericórdia que ele pode ter na nossa vida. E a misericórdia dele foi tão boa que ele morreu na cruz por nós. Ele preferiu morrer na cruz para pagar todos os nossos pecados. Veja se não há carinho melhor do que isso. Ele se doou por nós. Então tinha gente de toda parte, né? Gente que vinha de todos os lugares, ouvindo boatos de que Jesus estava por lá, e vinham, e por todos os lugares que Jesus passa, ele via um doente. Ele via uma pessoa acamada, uma pessoa que precisava da ajuda dele. E ele ficava parado? Não. Ele curava a todos que ele via na frente. Aí vem o segundo ponto. Muitas das vezes a gente passa por muitos doentes, muitas pessoas, como um padre muito legal falou pra gente, né, um padre que veio de uma das novenas de Santa Clara, ele veio e falou: muitas das vezes a gente passa por tanto leproso na nossa frente e a gente nem toca para poder curar ele. A gente não toca. Não estou falando da doença física, mas eu estou falando da doença espiritual. Do que tem dentro do nosso coração. O dar um bom dia para a pessoa. O padre esses dias deu uma conversa com a gente. Ele falou o seguinte: meus irmãos, a gente tem que ser mais humilde. Todas as vezes que eu venho para rezar a missa,
E eu não estou falando isso porque eu sou o padre, não. Eu estou falando isso de gente mesmo. Todas as vezes que eu venho rezar a missa, eu vejo que só eu dou bom dia pro povo na porta da igreja. Que só eu acolho as pessoas. Em uma das comunidades, por exemplo, que eu vou rezar a missa, que eu não vou citar o nome, eu vou rezar a missa lá e as pessoas, e se eu não for lá ajudar as pessoas, mostrar onde as pessoas vão sentar, acolher as pessoas bem, bom dia, como que você tá? Você tem passado bem o dia? Né? Como que a sua família tá? Eles não sabem, não tem ninguém que faça o acolhimento. O padre teve que criar uma pastoral que já era para existir dentro do nosso coração. A pastoral da acolhida, do acolhimento. Veja isso. Veja isso. O que deixa a gente para pensar. Como eu tenho curado a dor física da outra pessoa? Como eu tenho curado a dor física do outro? Porque se a pessoa se fecha, se a pessoa se cala, ela não quer abrir-se para ninguém. Ela não quer escutar a opinião de ninguém. Nem mesmo de Jesus ela se abre. Mas aí é que você tem que impor. Porque se você fazer com que o coração dela abre, você vai fazer como o padre faz na missa de Domingo de Ramos. Acompanhem bem para vocês verem. Na missa de Domingo de Ramos existe um ritual que se chama abrir as portas do templo. Ele faz uma oração: ó grandes portas, levantai os seus trombões, abrir as portas para que o Rei da Glória possa entrar. E então ele bate. Aí as portas se abrem. Essas 3 batidas tem que ser a batida do acolhimento, que vai entrar dentro do coração da pessoa. Bom dia, como você tá? Você tem passado bem o dia? Você tem feito algo de bom no dia de hoje? Você quer alguma ajuda? E aí a nossa porta se abre. E aí a nossa porta se abre para o novo. A porta do nosso coração. O acolhimento. O acolhimento ajuda. E é uma das formas mais bonitas de curar. Uma das formas mais lindas de curar. E quando a pessoa fala, mas eu não quero ajuda, eu não quero ajuda de ninguém, eu me cuido sozinho. Aí que vem o ponto mais forte. Você não pode deixar de rezar por aquela pessoa. Porque aquela pessoa, de certa forma, vai perdendo a fé. Que a palavra de Deus nos ajude a ser mais misericordiosos para com Ele. E a ajudar o próximo, como Ele pede. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, que a cura dele venha cair sobre todos vocês neste fim de dia. Fiquem na paz e na alegria de Deus. Amém.